Olá, turma, tudo bem com vocês? Bom, estou aqui para mais uma videoaula explicativa, tá? Nosso tema continua sendo Ásia, porém hoje nós iremos estudar a regionalização desse continente. Só relembrando, o que é regionalizar, professora? Regionalizar é dividir um todo em partes, com características comuns, tá? Para quê? Para melhor administrar, para melhor organizar esse espaço. Tá certo? E essa regionalização ela pode seguir critérios físicos ou também critérios socioeconômicos, tá? Então vamos lá, ver como fica a regionalização da Ásia. Está aí, né? A Ásia ela é regionalizada, é dividida em 6, tá? Em Ásia Setentrional, que é essa partezinha que tá de rosinha, né? Formada pela Rússia, né, a parte asiática da Rússia, já que a Rússia também, uma parte dela está localizada no continente europeu. Né? Temos o amarelinho, né, que é o Sudeste Asiático, no qual está a Indonésia, Camboja, Tailândia, dentre outros países. Temos a Ásia Central, que é essa parte mais verdinha e escura, que é onde está localizado o Cazaquistão, Turcomenistão, né, dentre outros países. Temos o tão falado Oriente Médio, né, o palco de guerras ali, né, que é formado pela Arábia Saudita, pelo Irã, pelo Iraque, né, dentre vários outros países. Temos a Ásia Meridional, tá, que é formada pelo Paquistão, essa lilás formada pelo Paquistão, Índia, Nepal, dentre outros países. E temos também o Extremo Oriente, que é formado aí por Mongólia, China, Japão, a Coreia do Norte, Coreia do Sul, dentre outros, tá? Só lembrando que essa regionalização é de acordo com o ano de 2016. Bom, então vamos lá. Ásia Setentrional, aquela parte onde está a Rússia, né? Abrange a porção asiática da Rússia em toda a sua extensão leste-oeste, apresenta climas frio e polar. Em contrapartida, em consequência do tipo de clima, né, existente lá, há as formações conhecidas por taiga e tundra, que são formações típicas desses tipos climáticos, tá? E possuindo baixíssimas temperaturas, né? A hidrografia da Ásia Setentrional é formada por rios extensos, como o Obi, o Lensei, o Lena, né? Que são rios que podem ser aproveitados para produção de energia elétrica, porque são rios de planalto, possuindo quedas de água, né? Porém, boa parte desses cursos de água, gente, eles permanecem congelados durante uma boa parte do ano, obviamente por causa do tipo climático, tá? A região é ocupada por campos de exploração de petróleo e gás, algo importante, além das grandes plantações agrícolas que se beneficiam pelo tipo de solo Chesnosium, né, que é um solo rico em nutrientes. Sudeste da Ásia, né? O Sudeste Asiático é constituído por a Península da Indochina, a Península da Malaya e pelo arquipélago da Insulídia, tá? As formas de relevo predominantes são os baixos planaltos e as planícies. Porém, há também a presença de montanhas, sobretudo na Indonésia. Ou seja, o relevo que predomina lá são os planaltos baixos e as planícies, mas tem áreas que possuem uma altitude mais elevada, tá? Os climas, né, predominantes são climas quentes, na verdade, que é o caso aí do equatorial e do tropical, né, que predominam na região, favorecendo a ocorrência de florestas exuberantes, né, florestas densas de grande porte. A Insulíndia abriga a Indonésia, tá, região onde há uma grande incidência de vulcões e terremotos, certo? E aí, né, no Sudeste Asiático, está uma imagem para vocês de um tsunami que ocorreu no Oceano Índico em 2004, né, no qual morreu mais de 200 mil pessoas, uma grande catástrofe para essa região. Temos a Ásia Central, né, que é composta por 5 países situados a leste do Mar Cáspio: Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Tajiquistão e Quirguistão. Né? Nesses países predominam populações eslavas e de origem turca, né? Essas últimas majoritariamente muçulmanas. Possui uma área de 4 milhões de quilômetros quadrados.
Apresenta planícies e altos planaltos a leste, além das montanhas na divisa com o Oriente Médio, tá? A vegetação é constituída por estepes e espécies típicas de áreas desérticas. Esse tipo de paisagem natural ocorre, né, a partir do predomínio de climas semiárido e desértico na região, que são climas quentes e bastante secos, tá? Dois grandes rios, o Siridaia e o Amudária, localizam-se na rede hidrográfica da Ásia Central, que apresenta muitos cursos d'água temporários, ou seja, esses rios secam durante uma determinada época do ano, devido aos baixos, claro, índices de chuva, tá? Ainda na Ásia Central, ela é marcada por conflitos entre etnias, agravadas no passado pela relação comercial desigual com a Rússia, né? Esses conflitos, na verdade, eles favoreceram o surgimento de economias e estruturas sociais precárias, né? Marcada pela instabilidade política e pela miséria da população, né? Justamente devido a conflitos, né? O clima da Ásia Central é desfavorável para a agricultura, né? Uma perspectiva de desenvolvimento da região está associada à exploração de petróleo, né, na bacia do Mar Cáspio, embora reservas aparentemente não sejam tão abundantes quanto se imaginava. Esse recurso vem, claro, impulsionando as economias, tá? Já o Oriente Médio, né, é habitada principalmente por árabes, né, de maioria muçulmana, compreende os seguintes países: a Arábia Saudita, o Iraque, a Síria, a Jordânia, Iêmen, Omã, os Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein, Kuwait, Afeganistão, Israel, parte da Turquia, Irã e Líbano. Esse último, que no caso é o Líbano, apresenta o maior percentual de população cristã, né? Cerca de 40%. O Oriente Médio, como a gente sabe, ele é marcado por grandes conflitos geopolíticos, sobretudo entre árabes e judeus, né? O relevo do Oriente Médio é constituído, em sua grande parte, por planaltos, né, circundados de montanhas. Em geral, as planícies são situadas entre o litoral e os conjuntos montanhosos. No interior da região, entre os rios Tigre e Eufrates, localiza-se a planície da Mesopotâmia, né, de grande valor para a história e para a cultura daquela área. Os climas que predominam lá no Oriente Médio são climas quentes e secos também, que é o caso do clima desértico e do semiárido, né, motivo pelo qual toda a região é constituída por desertos. As temperaturas variam entre 40 graus Celsius durante o dia a menos de 10 graus Celsius à noite, tá? A amplitude térmica, né, levou à concentração da população em cidades como Damasco, na Síria, e Riad, na Arábia Saudita, porque tem um tipo climático mais ameno, tá? Localizadas em regiões que as águas subterrâneas afloram à superfície, formando os oásis, tá? Os oásis é como se fosse uma pequena lagoa em meio ao deserto. As formações vegetais predominantes são as estepes áridas e as plantas xerófilas, claro, plantas de clima muito seco, tá? E nos locais de clima mais úmidos, a vegetação mediterrânea. A região é conhecida por ser uma grande produtora de petróleo no mundo, por isso também é um palco de guerra por isso. Além dos aspectos religiosos, né, ainda tem o petróleo ainda para ocasionar essas guerras. Ela abriga um dos maiores produtores mundiais de petróleo, como a Arábia Saudita, o Irã e o Iraque. Ásia Meridional, né, o subcontinente indiano, é caracterizada por abrigar povos indianos e indochineses. Os países que a compõem são Índia, Sri Lanka, Paquistão, Nepal, Butão e Bangladesh, né? A região apresenta 3 grandes unidades de relevo, que é a Cordilheira do Himalaia, né,
que é a maior cordilheira do planeta, onde está, na verdade, localizado o ponto mais alto do planeta, o Planalto do Deccan e a planície Indo-Gangetica. Tá? A cordilheira do Himalaia, como eu falei, é uma das cadeias de altas montanhas situadas na fronteira da China com a Índia. Tá? Registra mais de 2.000 quilômetros de extensão em picos muito elevados, incluindo o Everest, que é considerado o maior pico mais alto, mais elevado do planeta. O clima predominante é o clima tropical, clima quente também, sujeito a regime de monções, cuja principal característica é a sucessão de um inverno relativamente seco, né, de novembro a fevereiro, uma estação quente, sem chuvas, e um verão muito chuvoso. Considerando os aspectos econômicos, a Índia, aí nessa região, é o país mais importante da Ásia Meridional, apesar de a Índia não ser considerado um país super desenvolvido, tá? Não é. Há muita pobreza, muita desigualdade nesse país, tá certo, gente? Então, não é considerado desenvolvido. O Extremo Oriente, né, região com grande variedade de paisagens, agrupa a China, Japão, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Taiwan e Mongólia. O relevo do Japão é caracterizado pela presença de montanhas recentes, tá? Ou seja, montanhas com altitude mais elevada, tá? Principalmente o Monte Fuji, com mais de 3.000 metros de altitude. O país arquipélago tem mais de 200 vulcões, alguns dos quais estão ativos e sofrem frequentes abalos sísmicos. Esse Extremo Oriente é uma zona altamente perigosa no sentido de questões naturais, né? Nas questões das placas tectônicas, nas questões dos abalos sísmicos, há muitos maremotos, há muitos tsunamis, há muitos terremotos, tá? Verificam na região os climas subtropical e temperado, né? São climas no qual a estação do ano é bem definida, tá? Climas mais amenos do que aqui, esse clima tropical no qual a gente está. Verifica-se na região clima subtropical e temperado com influência das monções no Japão e a Península da Coreia, que favorece o desenvolvimento das florestas tropicais, subtropicais e temperadas. No oeste da China, predominam os climas frios de montanha e desértico, o que propicia o desenvolvimento da vegetação xerófila, né, e de estepes, também encontradas na Mongólia, em razão dos climas áridos e semiáridos que ocorrem no país. O Extremo Oriente apresenta um bom nível de desenvolvimento econômico, né? O Japão é uma das maiores potências econômicas do país e a China é o país que mais cresce economicamente. Atualmente, cresce até mais do que os Estados Unidos. Nessa pandemia, por exemplo, os Estados Unidos, ele caiu um pouco o PIB dele. E a China não, só foi subindo o seu PIB, ou seja, é o país que mais cresce economicamente, tá? A Coreia do Sul e Taiwan também se caracterizam pelo dinamismo da sua economia. A Coreia do Norte, né, que já é socialista, conserva uma rigidez, né, e possui uma economia planificada, no qual o governo é que toma de conta, tá? De estilo soviético, e enfrenta sérias dificuldades. A Mongólia, socialista também, até 1990, e atualmente um Estado democrático, de regime parlamentarista, é um país que está em desenvolvimento, cuja população, claro, vive sobretudo da agricultura e do pastoreio. Não tem um desenvolvimento complexo, mas completo, tá? Justamente porque ficou nesse sistema econômico socialista durante muito tempo. E é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho. Qualquer dúvida, eu estou no grupo de geografia. Vocês podem perguntar, podem questionar. E até a próxima aula. Um grande beijo. Fiquem com Deus.